Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Simone. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa aí o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu trazer novos conteúdos aqui para vocês. Hoje eu vou falar de documentos essenciais aqui em Portugal. O que é importante e o que não é tão importante ou o que você pode esperar para poder conseguir. Vamos lá então falar sobre esses documentos. O primeiro documento é o tal do NIF. O que é esse NIF que tanta gente fala? O NIF, ele é um documento de identificação fiscal de todos os cidadãos que residem em Portugal, ou seja, ou que não, né, ou que às vezes já passaram por aqui, já não moram mais, mas ele é como se fosse o CPF no Brasil. Então todo cidadão tem NIF, inclusive os bebês. Nasceu, já se emite o tal do número de contribuinte, que é muito comum quando você vai comprar alguma coisa, as pessoas perguntarem: quer que coloque o número de contribuinte na sua fatura, que é na sua nota fiscal, no seu cupom fiscal? Esse número de contribuinte é o tal do NIF. Como faz para tirar esse NIF, não é? Porque é uma dúvida que muita gente ainda tem. O NIF, ele é esse número de CPF, né? Vamos colocar assim para que vocês possam entender melhor. Ele é um número que você, como não residente, você não consegue emiti-lo sem um representante fiscal. Quem que pode ser o seu representante fiscal? Alguém que tenha residência, né? Uma residência oficial, uma residência legal em Portugal, ou então um cidadão português. Acontece alguma coisa com essa pessoa, com esse representante fiscal? Não acontece nada. O único problema que um representante fiscal pode ter, sendo seu representante, é se ele for seu representante para abertura de atividade remunerada, ou seja, se você for abrir um recibo verde e você tiver um representante fiscal. Esse representante fiscal vai ter que responder pelas suas dívidas, caso você não venha a pagá-las. Para ser representante fiscal para abertura de NIF não tem esse problema. Muito bem, então vai precisar desse representante fiscal e o que vai acontecer? O seu primeiro NIF, quando a gente fala primeiro NIF, na verdade esse NIF ele não muda, tá? Ele é o mesmo número sempre, para sempre. Uma vez que tirou, é o mesmo número. Mas vamos usar essa nomenclatura de primeiro NIF para que vocês possam entender por que precisa fazer uma alteração, em que momento que precisa fazer essa alteração. Então, como que funciona? O representante fiscal vai lá e emite esse NIF para um cidadão estrangeiro, que é o nosso caso. O que vai acontecer? O teu endereço vai sair sempre no seu endereço inicial de morada, ou seja, no seu país de origem. Vai sair lá então que você é um não residente e que você tem um representante fiscal. Importante, o que acontece com esse representante? Caso você não esteja ainda em Portugal, ou seja, não alterou o seu endereço ainda para Portugal e de repente você comprou alguma coisa ou não pagou algum imposto, esse representante ele será notificado. Essa correspondência, essa notificação vai chegar para esse representante. Não quer dizer que ele tenha que pagar essa despesa ou que isso vá ficar sob responsabilidade desse representante. Isso não vai acontecer. Ele só vai ser notificado e aí, claro, o representante vai lá e avisa o titular aí do visto que ele precisa resolver essa questão. Mas pronto, fez o NIF, tem um representante fiscal, endereço no país de origem. Em que momento que você vai alterar esse endereço? Na hora que você tiver um endereço válido em Portugal, ou seja, me mudei para Portugal, tenho o meu endereço agora e eu vou fazer essa alteração. Hoje, o site das finanças permite que você faça toda essa alteração via site. Você não precisa ir pessoalmente até as finanças, simplesmente você vai lá, vai anexar todos os documentos, solicitar essa alteração de morada e vai conseguir fazer essa alteração. A partir do momento que você alterou essa morada, ou seja, trouxe o seu endereço do Brasil ou de qualquer outro país para Portugal, automaticamente esse representante deixa de ser o seu representante e você passa a ser autônomo no país, através dessa alteração de endereço. Lembrando que, para fazer essa alteração de endereço,
você precisa ter um contrato de locação, uma escritura ou um contrato de trabalho para que eles validem esse endereço. E uma coisa que é muito importante, que as pessoas não sabem e acabam tendo muito problema depois. O contrato de locação, ele tem que ser um contrato registrado nas finanças. Muitos proprietários não fazem isso, fazem a locação e não registram esse contrato para não pagar imposto. Se o proprietário não fizer isso, esse contrato não será válido e você não vai conseguir alterar o seu endereço lá nas finanças para o endereço de Portugal. Você vai continuar tendo o representante fiscal ainda do início e o seu endereço continuará sendo do Brasil. Então é super importante que tenha um contrato de locação registrado para poder fazer essa alteração. Então o NIF, na verdade, todo mundo precisa ter. Precisa ter para comprar qualquer coisa, para fazer locação, para abrir conta, para matricular filho na escola, enfim, para tudo você precisa do número de contribuinte. Depois tem outros documentos, como o cartão cidadão, o número de segurança social. Esses documentos, na verdade, vamos colocar aí, segurança social, para vocês terem uma ideia. Eu tenho segurança social porque eu tenho uma empresa, e essa empresa me gera esse número de segurança social. Se você arrumar um emprego, você também vai ter esse número de segurança social, porque o seu empregador vai providenciar isso, que é como se fosse o nosso número do PIS no Brasil, tá? O nosso número referente ao nosso INSS, a nossa futura aposentadoria. Então, esse número, na verdade, ele é praticamente automático. A partir do momento que você arruma um emprego ou então abre uma atividade nas finanças, você passa a ter esse número. Muita gente pergunta sobre esse número de segurança social para os filhos, para os menores. Isso é possível conseguir? Sim, é possível através da segurança social, mas é uma coisa mais complicada de conseguir. Então a gente sempre deixa isso para um outro momento. Geralmente quem precisa de algum benefício da segurança social vai atrás disso, mas é realmente uma coisa bem complicada de se conseguir. Para vocês terem uma ideia, os meus 4 filhos até hoje não têm número de segurança social e eu nunca me preocupei com isso, porque realmente nunca me fez falta. E, claro, como é uma coisa que é muito trabalhosa e que dá muita dor de cabeça de conseguir, eu sempre deixei porque nunca foi importante. Outro documento que esse sim é importante é o número de utente. O que é esse número de utente? É o número do cadastro na saúde pública em Portugal. Esse é importante e você só vai conseguir se você for um cidadão europeu ou tiver residência legal, através do título de residência. Por que ele é importante? Porque ele é o que vai atribuir o seu médico de família, ou seja, você vai ter um médico específico para atender a sua família, um centro de saúde que vai te atender para consultas, exames e acompanhamentos, não é? E também ele vai te dar a possibilidade de pagar mais barato nos medicamentos. Os medicamentos, principalmente esses que são regulados, que são vendidos através de receita, se tem o número de utente é um preço, se não tem o número de utente é bem mais caro. Então isso é realmente importante ir atrás. Depois nós temos aí cartão cidadão. Eu tenho cartão cidadão, eu pedi por igualdade de direitos, mas sinceramente nunca me fez tanta diferença apresentar, não é, o cartão cidadão ou o título de residência. Ninguém vai me olhar diferente se eu apresentar o cartão cidadão ou o título de residência. Ele tem validade igual. Então eu tenho, mas realmente nunca foi uma grande diferença para mim. A gente sabe que na universidade dá sim alguma diferença em termos de valores para se pagar quando você tem essa igualdade de direitos. Então isso é mais específico, a gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade. Mas basicamente esses são os principais documentos. Depois a gente tem a carta de condução, que na verdade, se você tiver uma carta de condução válida no Brasil, você só vai substituir pela carta de condução daqui. E uma vantagem aqui em Portugal é que a carta de condução portuguesa você precisa renovar num tempo maior, ou seja, essa janela de renovação é muito maior do que as renovações no Brasil. Então, uma vez que você conseguiu fazer, você já fica tranquilo, porque a renovação, a minha, por exemplo, só
aos 55 anos. Daqui muito tempo, tá, gente? Não, tô brincando, mas realmente é uma vantagem que no Brasil a gente precisa ficar renovando realmente num tempo muito menor. Então esses são os principais documentos, são os documentos inclusive que eu passo para os meus clientes, todos os meus clientes que me contratam para fazer NIF, para emitir NIF, para abrir conta, para comprar imóvel, para fazer o processo de visto, que é a minha especialidade. Todos eles recebem, quando me contratam, recebem um formulário, na verdade um passo a passo de toda essa documentação e qual é a ordem cronológica. Então eu resolvi trazer aqui em formato de vídeo para poder atender a todo mundo qual que é realmente a necessidade de cada um desses documentos, o porquê tirar e quando que você vai usar cada um deles, tá bem? Gente, espero que esse vídeo realmente tenha trazido aí, acrescentado aí mais informações para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito desse assunto, coloca aí nos comentários, porque nos comentários é legal, porque a sua dúvida pode ser uma dúvida de outras pessoas também. Então coloca aí a sua dúvida no comentário, eu vou tentar ser o mais célere possível para poder responder essas perguntas e espero que realmente tenha ajudado. E se você precisar de algum serviço, alguma coisa mais específica ou tiver alguma dúvida muito pontual e específica, também aqui nas descrições aqui do vídeo sempre tem os meus contatos, tanto pelo Instagram, que eu acho que você deveria me seguir no Instagram, porque lá eu coloco coisas do dia a dia, coloco coisas a respeito da cidade onde eu moro em Braga, então coloco coisas aqui a respeito daqui e de todas essas viagens que eu acabo fazendo por Portugal. Então lá você consegue acompanhar mais o meu dia a dia. Ou então o e-mail para caso você queira colocar coisas mais pontuais e específicas, que também vai ser um grande prazer poder ajudar vocês, tá bem? Muito obrigada, então, mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo. Espero que o vídeo tenha ajudado e até o próximo vídeo.